Olá, eu sou na Jornalismo e está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos pela primeira vez para ocupar uma cadeira no Legislativo Municipal. E hoje nós vamos conversar com o Enio Fernandes Júnior, que foi eleito pelo MDB. Boa tarde, Boa tarde. Enio. Boa tarde. Quero te agradecer pela tua presença aqui no nosso programa. Esse programa tem a apresentação minha, Daniela Debem, e na técnica está o jornalista José Bruno Bratti. E eu queria começar fazendo a primeira pergunta, assim, como tu decidiu, né, como tu te aproximou da política partidária e como tu decidiu colocar o teu nome, então, à disposição, já pela segunda vez, né, para se candidatar a vereador. Daniela, sim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pelo espaço que vocês estão oportunizando para nós. Como a gente conversou previamente, é um momento muito oportuno, porque nós somos 6 novos candidatos que assumiram o Legislativo, estão assumindo o Legislativo Municipal agora dia 1º de janeiro, dos quais 4 são novos, 2 voltam para exercer mandato. E para nós é sempre muito importante todos os espaços para que a comunidade nos escute, nos conheça e tenha acesso às demandas ou aos pleitos que entenda por ser necessário. Então, todo e qualquer canal que possibilite essa conversa nossa com a comunidade, ele é muito importante. Pois bem, em 2016, vou te contar um pouquinho do meu envolvimento na política partidária, enfim, nos processos eletivos como um todo, porque político todos nós somos, né? Desde que a gente nasce, que chora para mamar, a gente já está fazendo política, de lá para cá, os caminhos que a gente vai trilhando para fazer política são os caminhos que a vida nos acorda. E em 2016, eu conversando com um grupo de amigos, disse, olha, a gente pretende alguma coisa diferente para a vida da gente, para os nossos caminhos, para os nossos futuros, para os nossos filhos, para nós, propriamente dito, para os nossos netos, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? A inconformidade que muitas vezes a gente verbaliza dentro de uma rede social, num grupo de amigos, a inconformidade que a gente tem com o status quo, tanto da cidade, do estado, do município, da cidade, da União, do estado, a gente precisa fazer parte desse processo, né? Uma frase que eu escutei de alguém falar algum tempo atrás, eu trago ela muito presente comigo, é que em política não existe espaço vazio. O espaço da política ele sempre vai ser preenchido. E se tu não te colocar à disposição da tua comunidade como alguém, um agente que possa preencher esse espaço, aquelas pessoas que se identificam na tua postura, na tua fala, nos teus ideais, elas vão ficar sem uma representação. Então, em 2016, nós tivemos essa conversa e eu de lá para cá decidi participar do processo. Bom, 16, 17, 18 veio a questão da pandemia, as coisas ficaram bastante tumultuadas na vida de todo mundo, né? Em 2020, nós, em 3 pessoas, decidimos aos 45 do segundo tempo, vamos concorrer. Nós não tínhamos estrutura política partidária, nós estávamos os 3 filiados do partido Podemos, Oportunidade, nós éramos eu, o Ralf e a Patrícia, e decidimos, vamos concorrer. E nós vamos concorrer. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos assessoria de campanha, não tínhamos nada, simplesmente uma vontade. E eu, graças a Deus, fui muito bem votado, né, na oportunidade. E eu disse, olha, eu tenho capital político, né, e também fui bem votado, não me elegi, não tinha legenda, enfim, mas eu tenho capital político. Eu acho que isso é interessante. Isso, a urna me falou alguma coisa. E, concomitante a isso, e é uma questão presente que a gente vem notando, eu particularmente venho notando isso de 20 para cá, particularmente, de 16, 20 agravou, 22 demonstrou isso muito claro, e agora, mais uma vez, isso ficou muito claro. As urnas em Rio Grande estão demonstrando, no meu sentido, que este modelo, que estes agentes do processo político em Rio Grande estão precisando de um refresh. A gente teve 30,7% de abstenção também, né? Tu tá entendendo isso, entendeu? Se tu imaginar assim, nada contra A, B ou C, não, apenas um dado objetivo. A candidata Marlene, eu sempre troco, ela é minha amiga, eu adoro a Darlene, chamo ela de Charles, a segunda vez que eu cometo esse ato falho, chamo ela de Marlene. A Darlene, nós somos colegas de FURG, ela era pró-reitora, eu era diretor da faculdade, foi uma pessoa que me ajudou muito em termos de gestão da faculdade de Direito, eu tenho um carinho muito grande pela Darlene, apesar das nossas posições políticas opostas, o que não interfere em nada nas minhas relações com as pessoas, né? Eu entendo política de uma maneira, tu entende de outra, beleza, a gente vai continuar conversando sem problema nenhum. Isso, no meu sentido, é política, né? E eu acho assim, a candidata Darlene, ela teve 49% de votação dos votos válidos na última eleição, o que foge um pouco da regra, porque o PT sempre teve em torno de 30%, 32%, 33%. Tu vê que tu tem um percentual aí de 16%, 17%, 18%, até 19%, que é uma população que diz, olha, nós não queremos mais esse modelo que está aí. Entendeu? Então, tentando um comparativo, posso estar equivocado, mas tentando um comparativo, foi a mesma razão que o Lula se elegeu, porque não se queria mais o modelo Bolsonaro.
E eu só estou dando nomes para que a gente possa visualizar isso. Então, estes modelos de agentes políticos, de processos políticos, de gestão política que vem na cidade nos últimos 30 anos, parece que a gente está tendo um alerta das urnas. Não serve mais. A gente não quer mais. A gente quer alguma coisa nova. A gente quer alguma maneira que a gente possa pensar a cidade grande daqui para frente. Não com projetos políticos eleitorais, mas sim com projetos de gestão da cidade. Então, e foi por isso que lá em 2016 eu disse, olha, se a gente não apresentar um projeto político que a cidade possa ter alguma opção, uma terceira via consolidada, alguma coisa nova, alguma fala nova, alguma verbalização nova, projetos novos, a gente vai sempre continuar nas mesmas situações e repetindo as mesmas situações, os mesmos agentes políticos, as mesmas pessoas. Então, isso é o que me motivou lá em 2016 a entrar no processo, em 2020 me candidatar, sair forte no pleito em 2020 sem ter me elegido e agora sim fazer uma campanha, realmente fazendo uma campanha política propositiva, clara, com ideias e com uma fala bem propositada, que é o que me colocou em 7º lugar dentro da votação como um todo, e dentre os 12 primeiros eu sou o único novo no processo. Então isso me traz um conforto muito grande, porque o que eu estava projetando lá em 2016 se consolidou, se projetou em 20 e se consolidou em 24, né? Como um caminho que a gente pode fazer um projeto. E eu sempre disse para as pessoas o seguinte, desculpa te interromper, né? Se deixar eu vou ficar falando. Eu sempre disse para as pessoas, o meu projeto não é um projeto eleitoral para 24, o meu projeto é um projeto eleitoral para 24, para 26, para 28, para 32, e assim a gente vai indo, entendeu? Eu vejo um projeto mais largo, maior, né? Como uma alternativa para a comunidade. Olha, existe alguém que pensa diferente do modelo que está posto. Tu foste procurador-geral do município, né, nessa última gestão. Uhum. Acho que tu já respondeu um pouquinho, mas eu vou te perguntar mais diretamente. Tu participaste ativamente, então, da gestão do prefeito Fábio Branco. Como tu avalias agora, sendo oposição ao governo, né, do PT, agora quando se iniciar a próxima legislatura, qual é a postura do Enio como vereador em relação ao Executivo Municipal? Nós temos, eu preciso deixar claro, assim, uma coisa é eu ter posições ideológicas diversas, outra coisa é eu ser contra o futuro da minha cidade, entendeu? A minha oposição é contra aquilo que eu entendo que não é correto, sendo do governo Fábio, sendo do governo Darlene, sendo do governo de quem quer que seja, entendeu? Isso não importa, eu entendo e eu reconheço, fiz parte da gestão do prefeito Fábio, entendo que tiveram vícios, erros, né, equívocos na administração municipal e que redundaram na não reeleição do prefeito, né, e obviamente que terão pautas propostas pelo governo da Darlene que serão aceitas, debatidas, defendidas, inclusive, porque precisam ser defendidas, pautas que são muitas vezes antipáticas a todo modelo, mas que elas precisam ser aprovadas, entendeu? São antipáticas à comunidade, mas elas precisam ser aprovadas. Vou dar um exemplo, né? Nós desde 2019 nós não adaptamos a lei previdenciária municipal à emenda da reforma da Previdência. E isso precisa ser aprovado. Nós vamos encarar problema administrativo ali na frente, com a não renovação dos cadastros previdenciários. Porque o município é obrigado. A gente é obrigado a fazer isso. A gente precisa discutir isso de maneira madura. Ah, mas isso tem um peso político? Sim, peso político todos nós temos, entendeu? Que eu tenho como vereador, que o gestor público tem como prefeito. Nós temos isso. Isso não é uma faculdade que possa, eu não quero aprovar. Não, eu preciso aprovar. Isso é uma questão de responsabilidade legal. Isso precisa ser aprovado. Então, assim, a gestão da prefeita Darlene, ela vai ter, assim, uma oposição responsável de minha parte. Mas isso não quer dizer que eu serei contrário ao governo ou contrário à cidade. Em hipótese alguma, isso não me pertence. Essa fala não me cabe. Porque existe muito dessa disputa, por isso que até eu te pergunto para que, né, tu possa... Por isso que a gente está no estado que está. Entendeu? Porque não se pensa no crescimento da cidade. Ah, a Daniela propôs alguma coisa, mas é a Daniela, né? A Daniela propôs alguma coisa, mas ela não é do meu círculo político, ela é do partido X, que eu sou contrário, eu vou estar contra. Deu, né? Nós estamos em 2024, a gente tem que pensar um pouquinho mais adiante a respeito disso, né? Nós temos que pensar na coletividade, nós temos deveres com a tua filha, que tem 4 anos, com a minha filha, que tem 22, com o meu filho, que tem 28, a gente tem dever com eles. É com eles que a gente tem que se preocupar. É com o futuro deles, com o que eles podem ter da cidade, o que a gente pode, enquanto políticas públicas, construir para ter um futuro melhor para todos eles. E tu acreditas que, olhando a atuação do parlamento local, do parlamento municipal, tu acreditas que ainda há muita distorção no papel do vereador? Boa parte, isso eu sempre disse na campanha, inclusive, né? Boa parte das pessoas que se candidatam não tem a mínima ideia do que faz o vereador. Isso é um problema. Quais são as atribuições e responsabilidades, e aí sempre precisa para aquele lugar comum. Um vereador fiscaliza o papel do prefeito, a atuação do prefeito. Um vereador propõe leis do município. Não é só isso, né? Fiscaliza como? Quais são as competências legislativas do vereador?
outro. Nem toda lei que é proposição, ela é originária de um vereador. Inclusive, a gente fez um balanço agora do ano passado, muitas leis inconstitucionais, né? Exatamente, porque tem vício de origem, entendeu? Então, muitas coisas que podem vir para melhorar a cidade, que o vereador quer propor, às vezes propõe, mas não é competência dele para propor, entendeu? Então, quando ele verbaliza isso, né, eu escutei dentro da campanha, obviamente, pessoas dizem assim, eu vou regulamentar a profissão, eu não me lembro quem foi o candidato que falou isso, mas a fala foi essa, eu vou regulamentar a profissão de cuidador de idoso. Gente, regulamentação de profissão, de categoria profissional é competência federal, não cabe ao legislativo municipal fazer isso, entendeu? Eu vou propor a criação no município, eu vou criar no município um lugar para que os animais sejam recolhidos. Isso é atividade de atribuição do executivo, não compete ao vereador propor isso, entendeu? Então, a essência de não se conhecer qual é a atividade, a competência, o recorte do que pode, de espaço do que pode ou não fazer o vereador, é um problema muito sério. E aí causa exatamente esse tipo de enfrentamento. Nós temos uma série de proposições de leis que barram, que são trancadas exatamente por um crivo de legalidade e muitas vezes de constitucionalidade. Tu te apresentaste na campanha para ser um representante do centro da Cidade Nova e do Cassino, tu fala bastante isso. Isso. O que tu vês ali de necessidade? Total desatenção há 30 anos de cuidados no centro da Cidade Nova e Cassino. A gente não tem isso há 30 anos, na verdade. O cassino é muito bonito, né? A gente gosta de andar no cassino, sabe? Eu sou apaixonado pelo cassino, quero morar no cassino ainda, mas o cassino não dá mais para ser do jeito que está, né? A gente gasta quanto do orçamento municipal passando patrulha nas ruas do cassino? Chove uma semana, tá o cassino intransitável, entendeu? O cassino tem 50 mil habitantes, entendeu? É uma cidade, menor que muitas cidades do estado, tem que ter atenção, entendeu? Precisamos calçar o cassino. Mas é o cassino com rua de areia bucólica romântico. Legal, é bonito falar isso, mas não é usual. Não dá mais para a gente falar isso. A mesma situação da Cidade Nova, a mesma situação do centro. Quais são as obras viárias grandes que foram aportadas no centro da Cidade Nova nos últimos 30 anos? Me falam. Entendeu? A gente tem ruas que não são calçadas ainda, né? Entendeu? Para tu dizer que tu tem ruas que não tem esgotamento. Entendeu? Então, olha, não dá. Sabe? Não dá pra gente pensar isso. E como o vereador pode auxiliar nisso? Chamando a atenção exatamente do executivo. Porque foi esse o dado que eu identifiquei. Há 30 anos que Centro e Cidade Nova, particularmente Centro e Cidade Nova, não tem quem faça a representação. Porque uma das atribuições do vereador é ir falar para o executivo, olha, tal rua precisa dessa atenção, desta política pública. Entendeu? Se não tiver, o executivo vai atender todas as demandas que os demais vereadores vão levar. Aí vai ter, claro, nada contra a periferia, nada contra os bairros, nada contra, muito pelo contrário, eu acho que são muito bem representados, entendeu? Tu entra em bairros da cidade que tem plena atenção do município, tá? Vai na Bernadette, entendeu? Qual foi o primeiro bairro que recebeu iluminação de LED? Não foi o centro, não foi a Cidade Nova. Por quê? Porque foi para um bairro que tinha lá 5 vereadores. Nada contra, ótimo, beleza, o bairro se mobilizou, elegeu 5 vereadores, ótimo, eles têm uma bela representação. Centro e Cidade Nova não tem isso há 30 anos. Entendeu? Aí tu tem, por exemplo, uma obra de transposição pela Carlos Gomes, que vai cruzar o Carnalite do Major Carlos Pinto. Alguém perguntou para a coletividade se a coletividade envolvida ali pretendia essa obra? Mas a comunidade também talvez não participe, né? Bom, aí é um outro problema, né? Aí é um problema porque as audiências públicas delas existem e não vão, entendeu? Por quê? Porque daqui a pouco... Sabe? Então, muitas vezes as coisas acontecem e não acontecem porque a comunidade não participa e a comunidade não tem representação. A comunidade muitas vezes não sabe a quem recorrer. Entendeu? Então, quando eu disse isso, eu disse exatamente para a Cidade Nova. Eu quero ser o teu representante. Eu quero ser quem fale por ti. Né? Tu teve ruas da Cidade Nova que o mato estava à altura da tua mesa. Por quê? Porque não passava ali uma máquina para cortar. Mas por quê? Porque a cidade tem lá, a administração municipal tem lá X máquinas. Isso está atendendo as demandas dos demais vereadores. Se ninguém pedir pela Cidade Nova, ninguém vai passar lá. Vai passar nos outros bairros. Por quê? Porque não se entende que a Cidade Nova precisa. Entendeu? A gente teve algumas perguntas que algumas pessoas mandaram pela internet. Ótimo. E uma das questões, falaste agora do mato, né? Uma das questões foi a sujeira. Como o vereador pode
auxiliar nisso, exatamente. Porque a cidade está muito mal cuidada e muito suja. E mais, né? Mais outra coisa, assim, além de mal cuidada, suja, com grama alta, muitas vezes o trabalho que é feito não é bem feito, entendeu? Quando tu poda a grama fica ali atirada, não se varre, não se passa o escovão no meio fio, entendeu? Então isso tudo são coisas que muitas vezes o vereador pode chamar a atenção do executor, do prefeito municipal ou até do gestor da pasta, no caso hoje o secretário de zeladoria, eu não sei se vai continuar a secretaria de zeladoria na proposta da prefeita Darlene, mas enfim, são coisas que podem ser propostas pelo vereador. Olha, quem sabe que passa um escovão lá, né? Passa, olha, na comunidade tal tem tal situação, né? No bolacha, muitas vezes, olha, os postos do bolacha são de madeira, precisam ser trocados, entendeu? Então isso são coisas que o vereador pode levar ao executivo. Isso não é uma questão de, tu tá no MDB e a prefeita é do PT. Gente, deixa isso de lado, isso aí a gente vai discutir no momento político oportuno. Mas as demandas, elas têm que ser atendidas. Não são demandas do vereador, são demandas da coletividade que o vereador representa. No momento que o gestor público nega atenção à demanda do vereador porque ele é de oposição, não está negando a demanda do vereador, está negando a demanda da comunidade que o vereador representa. Entendeu? E ele não pode fazer isso, porque ele assumiu, o prefeito assumiu dia 1º de janeiro, ele é prefeito de todos os 220 mil habitantes da cidade, independente da coloração partidária que cada um tem. Entendeu? Então esse tipo de coisas pequenas assim, sim, são demandas que o vereador pode levar para o executor. Né? Está faltando médico no posto de saúde. Olha, liga, segunda-feira, dia 7 de outubro, 19 horas. Senhor, você elegeu, só tem que dar um jeito, porque minha filha está na UPA, não sei quantas horas, não está atendida. Minha senhora, eu fui eleito ontem, não tomei posse, eu só tomo posse dia 1º de janeiro, mas só tem que fazer alguma coisa. Fui eu, liguei para um, liguei para outro, tá, resolvi o problema da pessoa. Mas esse tipo de demanda é uma demanda de um vereador. Ou seja, tu tem que fiscalizar, e aí como tu fiscaliza a atividade do executivo? Vai lá na UPA saber se o médico tal não está. Vai na farmácia saber se tem medicação ou não tem medicação. Vai em determinada localidade saber se a grama está cortada ou não está cortada. Entendeu? Vai na comunidade, tem acesso à comunidade. Estabelece contato com as comunidades. Né? E fala com as comunidades. Porque aí tu vai saber o que a comunidade precisa, como ela precisa e de que forma ela precisa. Não como uma decisão que vem imposta do gestor, mas sim uma coisa que seja construída da comunidade. E pensando nisso, o teu mandato vai ser aberto para a comunidade. Meu mandato é da comunidade, né? Eu só exerço ele. Só exerço. Eu estou ali por um mandato que não é meu. Eu sempre disse, é um mandato que é uma construção que é nossa, é coletiva, é minha e tua. Minha e tua é meu eleitor. Outra pergunta que apareceu como professor, né? Quais propostas, o que tu pensas para a educação? Assim, eu detectei ainda enquanto procurador, né? E não tive, eu confesso, não tive tempo de fazer isso, mas eu vou encaminhar. Existem 3 distorções isso eu descobri, né? Quando eu estava fazendo o regulamento do processo de escolha dos diretores das escolas. O Rio Grande não tinha o cargo de diretor de escola. Sempre se pagou, eu não sei como é que o Tribunal de Contas nunca deitou isso, mas não tinha o cargo de diretor. Existiam os diretores, mas não tinha o cargo. Então, criamos a lei, o cargo, atribuições, competências, perfeito. Aí eu me dei conta do seguinte, o coordenador pedagógico de uma escola, e quem conhece a estrutura da escola sabe que é a pessoa que mais trabalha numa escola, o orientador educacional de uma escola, os orientadores de uma escola, e os diretores das escolas de campo, eles não têm atribuição, eles não têm remuneração compatível com os cargos que ocupam. Entendeu? Então, assim, em termos de gestão escolar, em termos de estrutura, uma das primeiras proposições que eu quero fazer é exatamente propor ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de conceder uma gratificação a estes 3 profissionais, de maneiras que eles exerçam a atividade, que as competências sejam justamente remuneradas. Isso na estrutura das escolas. No plano educacional, minha principal proposta é mudar a matriz curricular das escolas nos anos iniciais, porque o ano inicial a gente trabalha com a unidocência. Então, as crianças elas têm um professor que vai até a 4ª série, que acompanha dali a todas as disciplinas. E eu identifico que nós temos algo que precisa ser aditado a isso, agregado a isso, que é ter artes e educação física, com professores próprios de arte e educação física já nos anos iniciais. Um dado técnico, esse é o objetivo, né? Achismo não é ser técnico. Quando tu desenvolve tanto artes quanto educação física para as crianças na tenra idade, elas aceleram o processo de alfabetização. Motricidade fina, lateralidade, comportamento. Então isso tudo desenvolve de uma maneira tal no contexto daquela criança que ela tem um processo de aprendizagem mais rápido da alfabetização. Então
Então isso eu quero propor também, alteração na matriz curricular, para que a gente tenha já nos anos iniciais professores de artes e educação física, dando artes e educação física para as crianças nos anos iniciais. Ainda, também falando ainda no ensino básico, história do Rio Grande. História do Rio Grande. Por quê? A gente precisa desenvolver turismo no Rio Grande. Quem é que conhece o Rio Grande? O que sabe do Rio Grande? Entendeu? A gente não sabe vender Rio Grande. A gente não sabe, por exemplo, que Rio Grande é o início da vitivinicultura do estado do Rio Grande do Sul. Primeira produção de uva e vinho no estado se deu em Rio Grande. Ah, mas a Serra Gaúcha. Muito bom. Os portugueses já faziam o vinho, plantavam uva e faziam vinho na ilha há muitos anos antes. E nós perdemos esse rastro histórico. O nosso parque de museus na Serra Grande. É inconcebível que o museu feche domingo, sábado, feriado e só abra em horário comercial, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Não dá. A gente quer pensar em turismo, pensar de maneira séria. Entendeu? Então, a gente propor o estudo da história do Rio Grande nos anos iniciais para que as nossas crianças conheçam o Rio Grande, tenham orgulho da sua cidade e saibam vender a história do Rio Grande. Saibam o que é o monumento de Bento Gonçalves, que é na Praça da Mandaré, saibam o que é o monumento de Silva Paz, que está na Xavier Ferreira, saibam dos recantos históricos do Rio Grande, para que conheçam de fato a história do Rio Grande, que é rica. E a gente precisa conhecer para poder falar de turismo. Se a gente não souber o que a gente está vendendo, a gente não vende nada. E quando tu falaste do potencial turístico, né? A gente escuta isso, parece aquelas coisas que a gente escuta desde que a gente nasceu, né? O potencial turístico, potencial turístico, potencial turístico. Mas que turismo que a gente quer, Rio Grande? Entendeu? Já é outra proposta que eu fiz na minha campanha, que eu quero levar do esporte, né? Do turismo. Exatamente por isso. E qual é, eu lembro de ter visto assim, que tu falaste sobre levar alguns eventos esportivos para dentro do calendário municipal. É exatamente assim. O que acontece? Eles já fazem parte do calendário municipal. O que eu quero é que eles passem a ser eventos do município, em cogestão com as entidades que organizam. Por que eu te falo isso? Porque é o seguinte, eu vou te dar alguns exemplos que eu sempre trago, né? Que eu sempre verbalizei na minha campanha e cada um que eu posso fazer para fazer N. Nós temos a Supermaratona, nós temos o Ecotrail do Taim, nós temos a Travessia Rio Grande de Chuí, nós temos os eventos dos jipeiros, nós temos o pessoal do kitesurf, nós temos N eventos turísticos na cidade grande e que a gente não vende como uma forma de atração de recursos. Por exemplo, guarda as devidas proporções. A Maratona do Rio de Janeiro, em 5 dias, aportou na economia do Rio de Janeiro 300 milhões de reais. Claro que não aporte 300 milhões, que eu aporte 3. São 3 milhões de reais que entrando na economia de Rio Grande. Aonde? No hotel, no restaurante, na farmácia, na lojinha, transporte, no serviço. Isso é uma maneira de tu fomentar o turismo e agregar recursos pelo potencial turístico que a cidade oferece. Se eu conseguir levar 5 eventos desses para dentro e que cada um deles eu consiga trazer 2 milhões a 3 milhões de reais, que eu faço, vamos fazer uma conta redonda, 2 milhões de reais em cada um dos 5 eventos, eu estou falando de 10 milhões de reais na economia do Rio Grande a mais durante o ano. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro, entendeu? Então, assim, potencializar esse tipo de fomento. Ou seja, o município para ser cogestor e coorganizador dessas atividades que já são tradicionais na verdade. A volta da Ilha dos Marinheiros é um evento que tem 26 quilômetros de corrida, que é tradicionalíssimo. Por que a gente não vende isso para Pelotas, São Lourenço, Bagé, Dom Pedrito, o pessoal que corre Santa Vitória do Palmar, Chuí? A gente tem que vender. Diz, olha, nós temos um evento aqui que é maravilhoso. Entendeu? Organizar e vender. Por quê? Porque o cara não vem sozinho. Vem ele, o companheiro, a companheira, a mulher, o marido, o filho, enfim, não importa. Entendeu? Ele vai ficar num hotel, ele vai comer no restaurante, ele vai comprar alguma porcaria na lojinha, entendeu? Isso vai gerar economia. Isso vai potencializar, até para que as pessoas venham. Entendeu? Então a gente tem que, em primeiro lugar, quando a gente fala de turismo, pensar que o turismo que a gente quer nessa cidade é um turismo de contemplação, beleza, então tem que arrumar, sabe? Tem que arrumar. Por que Rio Grande tem que ir lá? Por que o município de Rio Grande se apropria de tanto prédio e não dá conservação para nenhum? É o nosso patrimônio histórico, né? Entendeu? Mas a gente não conserva. Entendeu? Sobrado ali do Cassino dos Mestres. O projeto de reconstrução dele custa 18 milhões de reais. Sabe como é que eu vou tirar 18 milhões do cofre municipal para erigir um prédio que é de funcionalidade péssima, porque a estrutura dele são salas pequenininhas, não vai ter utilidade para nada, mas é do município, o município estava condenado a fazer esse tipo de restauro. Mesma coisa do Caxiral, mesma coisa ali da questão da estação ferroviária. Centro de eventos. Centro de eventos, entendeu? Sabe qual é o meu sonho para o centro de eventos? O projeto futurista é fazer um centro administrativo.
entregar aquilo ali, fazer um processo licitatório, o modelo que existe em Bento Gonçalves, entregar para a iniciativa privada, construir 16 andares, botar toda a administração municipal no lugar só. Pronto. Esvazio tudo, acaba com o meu aluguel, conservação não é minha, e eu só pago lá o valor. Ele está cedido para o município, ele é da né? União. Ele é um prédio da União. Por que o município recebeu quem faz? Nós temos dinheiro para conservar aquilo? Não temos. Por que a gente recebeu alguém? Entendeu? É da União, o meu que conserva, a responsabilidade dela não. O pessoal, tá, mas e aí, cadê o dinheiro? Sabe, não tem dinheiro. O município não tem dinheiro para fazer conservação de prédio histórico. Mas a gente precisa capitanear isso. Né? Quando um dos primeiros processos que eu fiz na Procuradoria foi a retomada do prédio dos Correios. Né? O prédio dos Correios hoje ele está com os projetos, já até dando essa informação para o teu público, ele está com o projeto aprovado pelo IFAI, ou pelo IFAM, era nos dois, não me lembro agora de cabeça, mas está aprovado o projeto para ser ali o marco zero do turismo cidade. Então ali tu vai ter a Pinacoteca Municipal, porque nós temos obras valiosíssimas que estão atiradas no quarto da prefeitura. Nós temos o acervo arqueológico da prefeitura que está atirado lá no canto, que vai ser ali, então tu vai entrar, tirando o prédio dos Correios, entrou à direita vai ser a Pinacoteca, naquela sala que tu dobra à esquerda, lá no final vai ser o acervo arqueológico. Quando tu entra de frente ali, foi uma proposta que a gente fez de botar ali o espaço indianista, o indígena da cidade grande. Os nossos índios aqui vão ter o seu espaço ali para expor a sua arte. Para os andares de cima serão oficinas de teatro, corte e costura, alguma coisa assim. Alguma coisa no modelo do quadro distrito de Porto Alegre, entendeu? Mais ou menos por aí concebido. Então tem um projeto, porque é um prédio de péssima acessibilidade, com elevador externo, parará. O projeto está pronto, aprovado, hoje precisa captar recursos. Captar recursos. Entendeu? Que é uma parte difícil, né? Porque muitas vezes a gente tem os projetos e... Tu não conta para ninguém, não tem ninguém nos escutando, tá? Mas eu deixei muito bem alinhavado isso com a da prefeitura, tá? Uma parceira muito importante, que foi muito parceira do município, tá? E nessa retomada, e que eu acho que pode ser uma parceira muito importante para que a gente possa fazer essa captação de recursos, que é a doutora Nilise Becker do Ministério Público Federal. Então, assim, tá, né, a gente precisa não deixar esse projeto cair, porque aquele prédio é maravilhoso, maravilhoso. E quando a gente esteve lá, quando eu fui a primeira vez, eu até convidei a doutora Nilise para ir junto, eu achei que o prédio fosse estar mais estragado, realmente ele está muito depredado. Está muito tempo fechado. Mas são coisas assim, a estrutura dele está intacta. Entendeu? Tu não vê rachadura nas paredes, sabe? Tem que ter, vazou, o piso de parque já se danificou bastante, mas são coisas que tu recupera. Então, dá para fazer. A gente está se encaminhando para o final, mas eu ainda queria tocar no assunto, que é a questão da saúde, que tu falas muito na gestão plena da saúde. É um debate que tu quer travar dentro do legislativo. Eu acho que a gente precisa conversar. Eu acho que a gente precisa conversar. Nós temos uma cidade com 200 mil habitantes, hoje o Rio Grande contratualiza não somente a atenção básica, ou seja, atendimento primário, né, o pronto atendimento. São 200 mil habitantes, uma cidade já comporta ter responsabilidade de assumir a questão da gestão de saúde dos seus munícipes, ou seja, dizer para o cofre público federal, me manda o dinheiro que eu vou gerir aqui. Porque senão a gente vai ser... Mas tu acha que ainda faltou coragem política para fazer isso, ou ainda tem questões que o município precisa resolver? Eu acho que a gente precisa pensar, discutir isso e daqui a pouco ter maturidade para assumir essa responsabilidade. Entendeu? Acho que sim, acho que a gente tem que ter maturidade. Muitas vezes as questões de sucesso, elas misturam tanto um pouco de insanidade, né, como de coragem em arroba. Eu acho que a gente precisa ter um pouco disso, né? Vamos contratualizar plenamente a saúde. Eu acho que a gente consegue gerir melhor do que ficar esperando que venha de fora. Então, acho que a gente consegue. Eu quero trazer essa pauta para debate, sim. Não sei o que vai dar o debate, mas eu acho que o debate a gente tem que fazer. Tem muitos desses assuntos que a gente tocou aqui que a gente não vê sendo discutidos dentro do Legislativo Municipal, né? Parece que fica assuntos menores. Me parece mais muitas pontuais. vezes. Eu vou te dizer assim, eu tenho uma postura muito clara a respeito disso, né? Se tu um dia me ver assim, eu posso ajudar uma pessoa, não tem problema nenhum. Agora, não me pede para dar telha, não me pede para dar tinta, não me pede para dar reboco, não me pede para dar aterro, não me pede. Isso não vai levar de mim nunca. Meu projeto não é para atender a desenhar, meu projeto é para atender a coletividade. Entendeu? É por isso que eu quero pensar, propor discussões que precisam ser pensadas. Não o dia a dia que vem sendo discutido há muitos anos. Acho que isso a gente já vê, todo dia. Entendeu? Tem gente que faça, não é meu feitio. Eu quero coisas que a gente possa pensar, como eu te falei no início. Planos de gestão para uma cidade melhor. Políticas de gestão para uma cidade melhor. Entendeu? Independente de quem seja o partido que esteja no poder, independente. Não
A gente tem que parar com essa coisa, a gente tem que pensar em Rio Grande, é a nossa cidade, é o nosso chão. Eu já tive N oportunidades para ir embora de Rio Grande, sabe? Não teria me faltado competência profissional para ir. Não vou, aqui é meu chão, aqui é meu canto, entendeu? Da minha família, eu tenho poucos familiares em Rio Grande, ainda tenho alguns familiares em Rio Grande, mas a grande parte já foi embora. Por quê? Por falta de oportunidades, meus filhos foram embora de Rio Grande, sabe? Isso é uma coisa que me causa um certo desconforto. Eu quero deixar alguma coisa na minha cidade. Tá bem? Queria agradecer a tua participação. participação. Espero que não seja a única, que a gente volte a conversar mais. Claro. Tá? Agradecer a todos que nos acompanham e convidar vocês a também seguir o nosso perfil no Instagram, @sonarjornalismo. Obrigada, até mais. Obrigado, até mais.